Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Luiz Renato, eu atendo famílias e hoje eu quero falar das partes mais importantes sobre o eu maior e o eu menor. O que eu estou chamando de eu menor? Estou chamando de consciência. A psicologia chama isto de ego, alguns de self. O eu maior, a divindade, Deus e Atma. Eu vou fazer uma comparação do eu, desses dois eus do Ocidente e do Oriente. Deus para nós, Atma para o Oriente. Para nós, Self, Ego, para o Oriente, substância, mudança. Esse filósofo e outros que desenvolveram isso, Siddhartha Gautama, ele foi Buda. E depois dele, outros desenvolveram muito essa reflexão. Quero citar umas partes importantes, algumas delas muito importantes. Então, o que seria o eu menor? A nossa consciência. Essa questão que a nossa consciência, ela nos leva ao objeto. O que eu vou chamar de objeto aqui seria o externo. Quando eu falar de pessoa, de uma coisa, seja o que for, é tudo o que está fora, objeto. Para que a gente possa sinalizar, raciocinar esse objeto de forma mais clara, que está fora. Então, o objeto fora, nossa consciência, eu menor, o que ele faz é só uma vontade que nos leva atrás desse objeto. Aí é o grande engano. Eu não sou objeto. Só que essa nossa consciência do eu menor, self, ego, nos levam à direção, é um movimento da nossa consciência em direção ao objeto. Por isso, Siddhartha Gautama diz tanto ao desapego, disse tanto ao desapegar. E outras linhas também. É a desilusão, é a não obstrução ao eu maior. Então, nossa consciência nos leva ao movimento atrás desse objeto, que seria qualquer que seja o externo. Só que nós não somos o objeto. Então a grande confusão nossa, quando estamos atarefados no dia, cheio de prioridades, nós não somos nossa prioridade. Nós somos algo maior que isso. A gente pode ter hábitos errados mentais, como eu tenho um problema, o meu carro quebrou. Você não tem um problema, seu carro não quebrou. Melhor, o seu carro quebrou. Sim, só que não é seu problema, o problema é do carro. E nós temos o hábito de linkar a nossa consciência com o objeto. Meu carro tem um problema e vou resolvê-lo da melhor forma que eu puder. Isso no dia a dia nos atarefa muito mais do que o normal, porque misturamos nossa consciência com o externo. Nós não somos o externo. Como eu faço para chegar ao divino, ao eu maior? Separando isso. Como? Estamos o mais neutro possível. Claro que isso é um caminho a percorrer, isso é um caminho de vida a seguir infinito. Vou dar outro exemplo. Quando eu não tenho, vamos supor que no meu corpo eu não tenho um braço. Eu não deixei de ter meu corpo. Meu corpo está aqui.
Se eu separar os dois braços, continuo com o meu corpo. Percebe? Só que o meu corpo em si também não sou eu. Muitas pessoas do Oriente, lá atrás, eles tinham hábitos como andar em uma perna só durante 3 anos, ficar com uma mão pendurada durante 1 ano. Eles achavam que assim estavam chegando ao eu deles maior. Só que, visto que não é uma verdade, porque esse sacrifício da mente ou do corpo nesse caso não é atingir o eu divino, que eles chamam no Oriente de Atma. Não é o nosso sacrifício corporal que nos leva tanto a uma ação divina. Pensamos no nosso trabalho. Muito esforço físico não me leva a uma mentalidade espiritual. Pensamos em trocar de trabalho. Porque eu não gosto desse trabalho. Vou trocar de trabalho. Eu troco de trabalho, também não me levou ao ser divino. Não que a gente não deva procurar o melhor, mas percebe que não é o trabalho e não é o que fazemos. É algo maior. No fundo, não são os outros, nem minha família, nem o meu trabalho. É algo maior. Então, esse objeto que está de fora, um carro, uma pessoa, uma família, a minha família, lembrando que o externo, que eu estou chamando agora, tudo é o objeto. Então, esse encontro que eu vou atrás desse objeto, um novo trabalho, uma nova casa, uma nova família, um novo... seja o que for atrás desse objeto externo, ainda assim, esse movimento que a minha consciência do eu, que é feito para fora, só nos faz refletir o para dentro. O que eu vejo fora não é mais do que o que eu criei dentro. A minha consciência busca o objeto externo, aprofundando o meu encontro com ele, entendendo ele e modificando ele também externamente. Internamente, eu preciso voltar desse objeto para dentro e ver o que está aqui internamente. Então eu saio de si, vou para si e retorno em si. O que está dentro também está fora. O que está fora também está dentro. O estar não se move de dentro para fora. Ele só volta, sai e retorna. O estar aqui. É o Atma, é o eu maior. Isso que se trata, Siddhartha Gautama, Buda, ele queria nos trazer. Que ele chamou de desapego. Voltando para o Ocidente, a nossa vida, penso eu, não negar o nosso eu, self-consciência. Porque estamos no Ocidente. No Oriente, eles tentam desfazer essas desilusões o máximo possível para que atinja o eu maior. No Ocidente, nosso eu maior pode ser atingido com o nosso eu menor. Não desfazendo dele, mas pegando o nosso eu como um estado de movimento, de consciência, de busca ao externo, retornando ao interno para esse encontro do eu maior.
Um ponto importante para isso é a gente lembrar que isto é um caminho a ser percorrido. Sorte daqueles que começaram antes. É uma consciência, é um autoconhecimento. E o autoconhecimento não é auto porque parte de mim, mas porque parte do outro. Vou explicar isso melhor. Quando eu percebo algo no outro, posso citar uma irritação, por exemplo, eu devo voltar de fora para dentro e perceber qual é essa desilusão, dessa irritação, qual parte está dentro de mim. O que dentro de mim, a partir do externo, esse movimento, a consciência é um movimento, o tempo é um movimento, passado e futuro, e a consciência não é diferente. O que esse movimento externo me faz retornar ao eu interno, para que eu comece a perceber o que aquilo ali está me mostrando. Seja uma irritação, uma tristeza ou mesmo uma alegria. O que é meu nesta parte do todo para que eu possa refletir. Então, Siddhartha Gautama queria nos dizer que o nosso mundo é todo uma ilusão, externamente falando, porque tudo está de forma clara internamente. No Ocidente temos dificuldade de perceber isso. Precisamos do objeto externo para que percebamos, em direção ao externo, um carro novo, uma casa, que seja, retornemos ao interno. Claro que precisamos de tudo, comida, lazer, e no fundo buscamos mais. E mais no fundo percebemos que não precisamos de mais. No fundo há uma pequena ilusão mesmo. E precisamos retornar ao quem somos. Os prazeres não têm sentido na vida. Aliás, o nosso sentido é subjetivo. Criamos um sentido na nossa própria existência. Este sentido, que é subjetivo, que é buscado no interno, eu menor, em direção ao externo, objeto, retornando ao eu maior interno, Atma, o divino. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.